Bom dia, vida, meu amado. Bom dia, vida, minha amada. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. É o bom dia, vida, chegando com uma palavra de fé, de amor e de esperança do coração de Deus para o seu, o meu, o nosso coração. Nós estamos falando sobre alinhamento. Isso, eu já falei que nós temos que alinhar a nossa vida com algumas coisas. E eu falei que nós temos que alinhar a nossa vida primeiro com a palavra de Deus. E eu falei que nós temos que alinhar a nossa vida com o Espírito Santo de Deus. E hoje eu quero fechar essa mensagem falando para você, dizendo que nós precisamos alinhar a nossa vida com o reino de Deus. Isso. Nós usamos o texto de Amós, capítulo 7, versos 7 e 8, onde o profeta tem uma visão, Deus está com prumo a aprumar o muro. Eu também falei de Josué, capítulo 1, verso 7, onde Deus fala para ele não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas para se manter alinhado. E eu falei também de Provérbios 4, verso 27, que também diz a mesma coisa, nem a esquerda, nem a direita, mas se manter alinhado. E o que nos desalinha são os buracos na nossa trajetória, sabe, os buracos que nós passamos, as dificuldades que nós enfrentamos, coisas erradas de Deus que nós aprendemos, elas vão nos desalinhando da palavra, vai nos desalinhando da vontade, da direção do Espírito Santo e vai nos desalinhando do reino de Deus. A Bíblia diz, você sabe disso, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus está dizendo isso, depois de trazer uma palavra, falando que os pássaros não têm roupas, não se preocupem em juntar alimentos, mas que Deus os alimenta. Ele diz que Deus também cuida de nós, mas que nós precisamos primeiramente buscar o reino dos céus e a sua justiça. E quando ele fala buscar o reino, nós não estamos buscando algo de outro mundo, porque o reino já foi implantado, o reino está em nós. Nós temos que fazer o reino se expandir aqui na terra. Isso é um dever seu como cristão, como crente em Cristo Jesus, é um dever meu, é um dever nosso, é um dever da igreja. Sabe, a Bíblia não fala para nós buscarmos a denominação. Nós não labutamos pelo crescimento de uma denominação, não é uma denominação que tem que bombar. O que tem que bombar, nós temos que labutar pelo reino de Deus, e o reino não pode estar dividido. A Bíblia diz que quando as tribos se dividiram, quando ficou reino do norte e reino do sul, eram apenas reinos divididos. Mas a Bíblia diz que quando eles iam para a guerra, antes da divisão, não era uma tribo que ia para a guerra, não eram duas tribos que iam para a guerra, não eram três tribos que iam para a guerra. Quando iam para a guerra, iam as 12 tribos. E quando ia para a guerra, não eram as tribos lutando, era o povo de Deus lutando e Deus lutando por ele. O que nós precisamos entender, amado, eu não estou dizendo que não precisava ter as denominações, que nós temos que juntar tudo e fazer uma igreja só, não é isso que eu estou falando. Nós temos que juntar tudo e fazer uma denominação só, não é isso que eu estou falando, até mesmo porque não daria certo. São pessoas que pensam diferente, são pessoas que se vestem diferente, são pessoas que têm costumes diferentes. As tribos, cada uma tinha sua peculiaridade. Cada uma é especialista numa coisa. Nós temos que entender isso e aceitar isso. Mas quando elas se uniam num propósito único, Deus era glorificado, elas passavam a ser povo de Deus, nação santa, sacerdócio eleito, povo escolhido de Deus. Glória a Jesus. Você entende isso? Nós temos que labutar pelo reino. E tem muitas pessoas labutando pelo seu próprio umbigo, labutando pelo seu ministério. E o seu ministério existe porque tem reino. Não é seu, não é para exaltar o teu nome, não é para exaltar o meu nome, é para exaltar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. É para exaltar o nome daquele que na cruz morreu, dando a sua vida e o seu sangue para nos resgatar do pecado. É o nome dele que tem que ser exaltado, não é o meu nome que tem que ser exaltado, sabe? Embora eu tenha o ministério, se eu tenho é porque Deus me deu, se Deus me deu é porque Ele me chamou. Eu tenho que entender
e ver se eu fui ungido com um vaso de azeite ou se eu fui ungido com um chifre de azeite. Tem diferença? Tem. Quando você pega Saul e Davi, Saul, o profeta Samuel ungiu ele com um vaso de azeite. O vaso é um material humano feito, é um material feito pelas mãos humanas. O homem faz o vaso, né? E ali derrama o azeite. Significa a unção derramada pela vontade do homem. Pastor, tem gente que é ungido pelo homem? Sim, homens ungem outros homens porque querem ungir, sabe? Às vezes por causa de um interesse financeiro, para não perder a igreja, mas homens que não têm chamado, homens que não foram chamados, designados para aquilo que estão recebendo, mas o homem quer colocar ele. O povo queria um rei e o povo escolheu Saul. Davi não. A Bíblia diz que Deus achou Davi. Achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E ele então traz Davi e manda o profeta ir até a casa de Jessé. Interessante que quando Deus vai ungir Saul, vai mandar ungir Saul, Deus leva Saul até Samuel. E quando Deus vai ungir um rei que ele escolhe, ele não leva o menino até Saul, até o profeta Samuel. O profeta Samuel tem que ir lá e ver quem é. Ele tem que procurar, ele tem que discernir, entende? Nós temos que discernir as coisas. E ele chega na casa de Jessé e quando bate de olho no filho mais velho, fala: esse é o rei, porque ele tem porte de rei. Esse é o cara, porque ele tem porte, ele tem pinta, ele é bonito. Sabe, ele tem estátua, ele tem aparência. Quando ele chega no lugar, todo mundo bota os olhares nele, é ele. E Deus fala: não, aleluia, não é ele. Você não está enxergando direito. Eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, o homem vê o recurso que o homem tem, sabe? Então acha que é isso. Não, não vejo isso, não é esse não, nem outro, nem outro, nem outro, nem outro, nem outro, não está aqui. Manda chamar e vê o menino. O menino vem cheirando a ovelha, o menino vem cheirando a campo, mas o menino exalava adoração, o menino exalava reino, o menino exalava Deus, e Deus fala: é esse, unge ele. Então o profeta tira o chifre de azeite. Chifre é algo que não é construído pela mão humana, é algo que cresce na cabeça do animal pela ação natural de Deus, e ele derrama um azeite. Tem muita gente ungida, amado, porque foi ungido pelo homem. O homem escolheu ungir, o homem decidiu ungir, mas não, aleluia, aqueles que são ungidos por Deus labutam, aleluia, pelo reino de Deus. Davi não estava ali para fazer o seu ministério crescer. Davi não estava ali para fazer o seu reino crescer. Ele estava ali para fazer a vontade de Deus. E ele labutou por Deus, ele pelejou por Deus, ele pelejou pelo reino de Deus. E foi o reino de Deus que cresceu, porque Israel representava o reino de Deus na terra. Hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Nós temos que labutar pelo reino. Não é o meu ministério. Eu não tenho que investir só no meu ministério para crescer. Se eu trabalho apenas olhando para o meu umbigo, para crescer o meu ministério, para crescer o meu nome, sabe, para ir para a mídia, para o pastor Luiz ficar aparecendo para lá e para cá, para lá e para cá, sabe que eu estou labutando por mim. Eu não estou labutando pelo reino. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Por muito tempo muitos nos ensinaram a buscar as outras coisas e deixar o reino. Nós invertemos, nós construímos dentro de nós coisas erradas, levantamos altares errados dentro de nós. Sabe o que Deus tem feito nesses últimos dias? Deus tem desconstruído, aleluia, para construir de novo. Deus tem jogado por terra para levantar de novo da forma correta. Deus tem trago de novo a originalidade, que nós temos que buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Significa que o reino de Deus e a sua justiça tem que ser prioridade para você e prioridade para mim. Sim, porque nós só, aleluia, investimos naquilo que é prioridade para nós. E prioridade para nós são as coisas que são importantes. Então nós temos que alinhar a nossa vida com o reino de Deus. Hoje o vídeo ficou um pouco maior. Eu tinha até mais coisas para falar, mas eu vou parar por aqui. Que você possa orar a Deus, que você possa buscar o Espírito Santo, que você possa rasgar o seu coração, porque é isso que Deus quer, que rasguemos o nosso coração diante dele e apresentemos a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que assim nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe?
Fala, Espírito Santo, me alinha com a palavra, me alinha contigo, me alinha com o reino. Eu quero andar alinhado com essas três coisas, porque se eu andar alinhado com essas três coisas, eu estarei andando dentro da vontade de Deus e não na vontade do homem. Ei, escute, tem muita coisa que acontece na sua vida, na minha vida, que não é vontade de Deus. Deus permite acontecer, e são consequências de escolhas erradas suas e minhas. E eu vou falar sobre isso num outro vídeo, sobre as vontades de Deus. Muitas catástrofes que acontecem no mundo não é da vontade de Deus. Deus não gostaria que acontecesse, mas acontece por consequências desastrosas do ser humano, da ganância, do orgulho, da soberba, da avareza e da corrupção do homem. Então Deus permite acontecer, mas que nós possamos orar a Deus e falar: Senhor, me alinha contigo, alinha o meu coração com o Senhor, alinha a minha vida contigo. Desconstrói tudo que eu construí errado dentro de mim, na minha mente, em relação à Bíblia, em relação à palavra, tudo que eu aprendi errado, porque nós aprendemos coisas erradas. Eu não estou dizendo aqui que eu sou certinho, não, amado. Eu também já ensinei coisas erradas. Sim, por não examinar. Mas quando nós começamos a nos colocar na direção, como eu falei, Romanos 8:14, todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Quando a gente começa a deixar o Espírito Santo nos guiar, Ele vai nos guiando a toda a verdade. Aleluia. A toda verdade. E o Evangelho é simples, amado. O Evangelho, ele é simples, sabe? O Evangelho tem morte, o Evangelho que não prega a morte, a entrega do eu, sabe? A cruz para você não é Evangelho. Não é só vitória, não. Muitos homens de Deus choraram, muitos homens de Deus sofreram, muitos homens de Deus padeceram para manter a sua vida alinhada com a palavra, alinhada com o Espírito Santo e alinhadas com o reino de Deus. Muitos pereceram sem ver a promessa, mas não desanimaram na fé. Sabe, Deus não está preocupado com o que você conquista, ou o que você ganha, ou o que você acumula, não. Mas Deus está preocupado com o que você perde. Pense nisso. Cuidado com o que você tem perdido. Sim, porque Paulo disse que combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Guardei a fé. Eu quero orar com você. Eterno Deus e Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te glorificamos. Muito obrigado a Deus, Senhor, nessa manhã, pela tua bondade, amor, carinho e fidelidade. Continua conosco, nos guardando, livrando do mal, nos sustentando e nos abençoando, nos direcionando à sua vontade, ao teu querer, ao teu propósito, Senhor. Nos alinha com a tua palavra, nos alinha com o Espírito Santo, nos alinha com o reino de Deus, para que assim nós possamos realizar, fazer, cumprir a tua vontade, o teu chamado. Muito obrigado a Deus, que o Senhor cresça, que eu diminua, que o Senhor apareça e que eu diminua, em nome de Jesus. Amém. Isso aí, meu amado, minha amada, olha, beijo no seu coração. Bom dia, vida, para você. Glória a Deus.